Se você quer transformar uma pessoa, não transforme aquilo que ela vê, transforme aquilo que ela crê. Independente da nossa família, foi-nos dado a graça e o privilégio de construirmos uma história. E essa história não precisa estar escravizada à nossa família. Não precisa estar escravizada àquilo que nós experimentamos no passado. E a primeira lição que eu quero extrair desse texto e que esse texto nos ensina é que nós não somos escravos daquilo que vemos, mas somos escravos daquilo que cremos. Olha para quem está ao teu lado e diga: você é escravo daquilo que crê e não daquilo que vê. E isso é muito importante entender. Se você quer transformar uma pessoa, não transforme aquilo que ela vê, transforme aquilo que ela crê. E esse é o motivo pelo qual, por exemplo, tanta gente de origens tão complicadas, complexas, ainda assim conseguiram vencer na vida, prevalecer na vida e ir contra todo diagnóstico de probabilidades futuras, pessimistas, e romper com todas essas amarras do passado e ter uma vida vitoriosa. Isso explica a história, por exemplo, de tantos médicos que saem de contexto de favela. Explica porque tanta gente que, apesar de ter uma família destroçada, conseguiu construir uma família estruturada e uma família louvável. Porque definitivamente nós não somos escravos daquilo que vemos, mas somos escravos daquilo que cremos. Agora, o problema é quando nós passamos a crer apenas naquilo que vemos. Você está entendendo? Você não é escravo do que vê. Você pode transpor a tua visão e viver além da sua visão, porque, aliás, a fé é justamente isso. O que é a fé? Firme fundamento das coisas que não se veem, nem se podem tocar. E foi para a fé que Cristo nos chamou para viver. Foi para a fé que Ele nos convidou para conduzir a nossa vida. Aliás, aquilo que a palavra nos diz a respeito de Deus é que o justo viverá pela fé. E se retroceder, Deus não se agradará dele. Ainda o escritor de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, Jesus, a palavra de Deus, nos convida a vivermos sobre a perspectiva da fé, que enxerga o invisível, que enxerga o que não se vê, que crê o que não é palpável, tangível, o que não se pode tocar. Portanto, nessa tarde eu convido você a romper com a tua visão e parar de ser, em certa medida, racionalista ao ponto de basear apenas as suas crenças a partir da sua visão. E por que eu te convido a fazer isso? Eu te convido a fazer isso porque se você não fizer isso, você será escravo das suas limitações. Você será escravo daquilo que você vê. E olhando para a história, nós percebemos várias coisas, tanto espirituais quanto também não espirituais, a respeito de pessoas que decidiram viver por uma esperança maior do que aquela que elas enxergavam. A primeira história é óbvio, essa que nós estamos lendo, Ezequiel capítulo 18. Porém, se nós formos para Gênesis capítulo 1, versículo 1, a palavra vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra usada no hebraico para falar que Deus criou é bará. Essa palavra bará, traduzida para o nosso bom português, significa literalmente trazer à existência aquilo que não existe. Trazer à existência coisas a partir do nada. A pergunta que eu te faço é: como Deus criou tudo? Repete comigo: a partir do nada. Simples assim. O que havia de matéria-prima para Deus criar tudo? Nada. Nada. Ele chamou à existência aquilo que não existia. E disse Deus: haja luz. Houve luz. E disse Deus: haja firmamento, separação das águas do céu das águas da terra. E houve separação.
Haja separação entre o mar e a terra, e houve. Haja luminares no céu, houve. Haja vegetais na terra, e houve. Haja animais que se movem rente ao chão, que andam no mar, que voam no céu, e houve. O que a criação nos ensina é que Deus não precisa de absolutamente nada para fazer tudo. E talvez você, olhando para a sua vida, para a sua experiência pessoal, você talvez enxergue nada. Você olha para o teu casamento, olha para o teu marido, e é pior do que nada, porque é negativo. Olha para a tua esposa e dá um desânimo. Eu falo, é com essa varoa que eu vou passar o resto da vida. Que desespero. Você olha para a sua vida profissional e não enxerga nada, mas eu quero dizer para você que nada é tudo que Deus precisa para fazer tudo. Portanto, se você não tem nada, você já tem tudo que Deus precisa. Olha só que glória. E o convite da palavra é justamente que eu e você sejamos guiados por aquilo que cremos, e não por aquilo que vemos. Até porque a visão, muitas vezes, é a nossa maior inimiga. E aqui vão algumas lições bíblicas para te exemplificar isso. Lembra quando o povo de Deus israelita estava chegando na terra prometida? Alguns espias foram lá e viram gigantes, e viram terra engolindo homens, e porque eles viram, eles não creram que poderiam entrar, apesar de Deus dizer a eles que Ele daria aquela terra por herança. A visão foi a inimiga deles. Agora, vamos aqui contar uma história diferente. João capítulo 9. Jesus está andando e ele enxerga um cego de nascença. E quando ele vê aquele cego de nascença, ele pergunta para aquele cego se ele queria ser curado. E quando ele pergunta àquele cego se ele queria ser curado, ele diz sim. O que Jesus faz? Ele cospe no chão. É isso mesmo, meu irmão. Jesus puxa a saliva lá do seu interior. Cospe no chão, mistura com terra, pega aquela saliva com terra e passa nos olhos daquele homem e diz, vai lavar-se no tanque de Siloé. E aquele homem foi do lugar onde Jesus estava com ele até o tanque de Siloé. Eu estava em Israel no ano passado e a distância desse lugar até o tanque de Siloé é cerca de 10 quilômetros. Um cego andando em uma cidade que não tinha acessibilidade. Mas o que é muito curioso, sabe o que é? Que provavelmente se aquele cego visse o que Jesus fez, ele não deixaria Jesus passar catarro no seu olho. Vamos pensar aqui. Se Jesus hoje estivesse aqui e perguntasse a você, você está com dificuldade na tua família? Tô, Jesus. E aí ele então, pera um pouco, cuspisse no chão, misturasse com terra e dissesse, deixa eu passar aqui minha saliva com terra na sua boca, porque essa família vai ser restaurada. Quantos de nós diriam para Jesus, em mim não, em mim não, passe qualquer pessoa, mas eu não. Por quê? Porque os nossos olhos, por vezes, podem ser os nossos maiores inimigos. Aquilo que nós vemos, por vezes, pode ser o nosso calcanhar de Aquiles, pode ser a nossa fraqueza, pode nos impedir de ver o sobrenatural de Deus acontecer na nossa vida. Aquele cego de nascença, sem sombra de dúvida, permitiu que Jesus passasse a saliva porque ele não enxergava. Por quê? Porque a nossa visão pode ser nossa inimiga. Por esse motivo, meus irmãos, não seja escravo daquilo que você vê. E quando nós olhamos para esse jovem de Ezequiel, capítulo 18, nós percebemos exatamente isso. Ele olhou para o pai dele, praticando todo tipo de erro, praticando todo tipo de pecado, e mesmo vendo tudo aquilo, sabe o que ele disse? Eu vou ser um pai diferente. Eu vou ser um marido diferente. Eu vou ser um cidadão diferente. Eu vou ser diferente do meu pai.
porque eu não sou escravo daquilo que eu vi e aprendi durante toda a minha infância. Ele rompeu com a sua visão, ele rompeu com a sua referência. E eu quero dizer para você, no nome de Jesus, talvez Deus esteja te chamando para ser uma referência que você nunca teve. Talvez Jesus esteja te chamando para ser um exemplo que você nunca teve. E para isso você vai precisar parar de se vitimizar a respeito daquilo que você viu. Você vai ter que parar de olhar para trás e se vitimizar, dizendo, eu não posso ser um marido assim assado, porque o meu pai era assim assado. Não, você não é escravo daquilo que você vê. Se hoje você decidir crer em Deus, a tua história será completamente mudada. Será completamente outra. Porque nós somos escravos daquilo que cremos e não daquilo que vemos. Por isso Jesus, ele não veio mudar aquilo que nós vemos, mas ele veio mudar aquilo que nós cremos. Porque Deus tanto amou o mundo que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mude a crença de uma pessoa que você muda a vida dela. Mude a crença de uma pessoa que você transforma a história dela. E por isso que Jesus tem transformado a história de tanta gente. Porque ele tem mudado aquilo que nós cremos, apesar de continuarmos vendo aquilo que os nossos mesmos olhos enxergavam no passado. Mas agora a nossa fé não permite mais que nós sejamos escravos daquilo que vemos. Então, a primeira lição que eu queria guardar no seu coração nessa noite é: você não é escravo do que vê, você é escravo do que crê. Por isso se preocupe em crer certo. Se preocupe em crer certo. Porque crer certo te garantirá que as promessas de Deus sejam cumpridas na sua vida. E vale a pena muito lembrar que fé, crer em Deus, não é a mesma coisa que otimismo. Amém? Não é a mesma coisa. É importante ser otimista na vida. Mas ter fé em Deus é se apropriar da sua palavra, das suas promessas, do que Ele prometeu, do que Ele falou que faria. Isso é ter fé. E Jesus te convida a romper com a tua visão e abraçar em fé aquilo que você crê em Deus. Segundo ponto que eu quero abordar com você nessa tarde, é um ponto muito importante, porque mexe muito, eu diria, com o brio de algumas pessoas. E qual é o ponto? A partir da história desse jovem, nós aprendemos que Deus não precisa mudar o seu passado para mudar o seu futuro. Olha para quem está ao teu lado, diga isso: Deus não precisa mudar o seu passado para mudar o seu futuro. Por que eu afirmo isso a partir da palavra de Deus? Eu afirmo isso porque muitos de nós, patologicamente, estamos atrelados, amarrados ao nosso passado, pensando que o nosso futuro só será diferente se o nosso passado for resolvido. E deixa eu dizer algo para você: muitas coisas do seu passado não vão ser resolvidas. Tem coisas no passado que precisam ser enterradas, não resolvidas. Tem coisas no passado que precisam ser deixadas no passado, não resolvidas. Eu lembro, eu estava pregando no interior de Minas Gerais, em alguma cidade, eu não vou me lembrar qual. E eu pregando no final do culto, chegou um menino desesperado para mim dizendo: pastor, eu tenho, enfim, uma vida muito difícil, muito complicado, eu não consigo ir para frente na minha história, eu não consigo ir para frente na minha vida, porque eu fiz algo abominável ao meu pai. O que eu faço, pastor? Eu olhei para ele e disse: simples, peça perdão a ele. Aí ele olhou para mim e disse: mas pastor, o problema é que meu pai morreu. Aí a pergunta que eu te faço é: se o pai dele morreu, acabou? Ele não pode agora pedir mais perdão ao pai dele, ele vai ter que carregar essa culpa para o resto da vida? Obviamente que não, meus irmãos. Obviamente que não. Se ele colocar o perdão diante do Senhor, o passado dele está resolvido em Jesus.